Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdo de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando as nossas videoaulas, se inscreva no canal. Se você gostar desta videoaula, por favor, deixe seu like. A nossa aula de hoje é sobre problemas econômicos básicos. Tá? É uma das primeiras coisas que a gente vê no curso de economia, é uma das primeiras aulas e é importante para a gente entender como funciona o sistema econômico. Tá? Vamos lá. Qual é a ligação da escassez com os problemas econômicos básicos? Primeiro, a humanidade se confronta aqui com dois problemas basilares. Né? Uma são as necessidades humanas, que são ilimitadas e mutantes. Né? As necessidades de um homem que vive em 2018 são diferentes das necessidades de um homem que vivia em 1918. Né? Hoje nós precisamos de dinheiro para pagar telefones, celulares, nós precisamos de... a classe média hoje tem acesso a automóveis, né? TV a cabo e assim por diante. Então as necessidades elas vão se sofisticando, vão se aprimorando e vão, né, também mudando as prioridades. Então as necessidades humanas são ilimitadas e nós temos recursos produtivos escassos para atender necessidades humanas limitadas. Quando somos dois, recursos produtivos, e a gente já sabe que são os recursos produtivos, né? Trabalho, capital, recursos naturais, tecnologia e capacidade empresarial. Esses são os recursos de produção. Eles são escassos, eu não consigo produzir tudo para todos ao mesmo tempo. Tá? E este é o problema econômico. Se esse problema não existisse, não teria absolutamente nenhum sentido a existência do curso de Ciências Econômicas. Tá? É exatamente porque existe a escassez que existe a ciência econômica. Por quê? Porque ela aborda a maneira como nós podemos, a partir da escassez, resolver ou alocar recursos produtivos de maneira eficiente para aumentar o bem-estar na sociedade, né, e atender o máximo possível das necessidades humanas. Ok? Bom, se eu tenho a escassez, né, se eu tenho escassez, ou seja, se eu não tenho a capacidade de produzir tudo para todos ao mesmo tempo, então a sociedade como um todo, todos nós nos deparamos com alguns problemas ou algumas perguntas que devem ser respondidas. Ok? E a forma como se resolvem essas questões dirão se uma economia é uma economia de mercado ou se ela é uma economia de planejamento central. Né? Obviamente as soluções que nós vamos apresentar aqui são todas elas soluções geralmente apresentadas pelo mercado. Ok? Então vamos ver aqui os 5 problemas econômicos básicos. Né? E o principal problema econômico, ou o primeiro problema econômico básico que a gente vai ver aqui é o seguinte: o que produzir e quanto produzir. Tá? O que nós devemos produzir agora e em que quantidade? Tá? Como é que o mercado resolve isso? Como é que o sistema, como é que a sociedade resolve esse problema? No mercado, na interação entre produtores e consumidores através do sistema de preço. Tá? Quando o preço começa a subir, você está sinalizando aos produtores que ele tem que produzir mais daquele item. E os consumidores têm que consumir menos. Tá? Então, tu já está respondendo aqui o que e quanto. Tá? Se, por exemplo, o preço da maçã começa a subir demais, ele também sinaliza daqui a pouco que eu tenho que produzir mais maçã. Tá? Aumentar a quantidade produzida de maçã. Então, a interação entre consumidores e produtores acabam por resolver um problema econômico que é básico. Né? O que e quanto produzir? Para onde eu vou alocar os meus recursos de capital, mão de obra, recursos naturais, capacidade empresarial e tecnologia? Tá? Isso, então, geralmente, ele é resolvido pelo sistema de preços num mercado de livre concorrência. Então, o problema econômico básico, número 1, é este. O que e quanto produzir? Para quem produzir? Porque eu não posso produzir tudo para todos. Certo? Alguém vai ficar fora do sistema econômico, vai ficar fora do mercado porque não vai conseguir consumir. Né? Então, para quem produzir, obviamente, é uma questão distributiva. Né? A gente produz para quem pode pagar. E também o mercado seleciona isso.
Tá? Se eu não tenho, por exemplo, a capacidade de produzir automóveis, todo mundo quer comprar um carro, né? Todo mundo quer ter carro. Mas se eu não tenho capacidade, ou trocar de carro, se eu não tenho capacidade de produzir carros para todos ao mesmo tempo, eu preciso dizer quem vai poder ter acesso a esse bem. E, obviamente, essa solução, ela sempre passa pelo preço. Tá? Então, é uma questão distributiva. Quanto menos carros eu tiver e mais gente... quanto menos carros eu tiver e mais pessoas querendo comprar, maior será o preço para poder resolver esta equação. Então, para quem produzir, é outro problema econômico resolvido pelo mercado de maneira simples, através do sistema de preços, e ela é uma questão distributiva. Como produzir? Como produzir? E aqui nós temos um papel importante da tecnologia. E aí eu gosto de citar um exemplo. Vamos pegar as linhas de produção de Ford. Antes das linhas de produção de Ford, existiam dezenas de fábricas de automóveis nos Estados Unidos que produziam carros da mesma maneira, onde o trabalhador pegava o carro e produzia ele do início ao fim. Quando Ford seccionou o sistema de produção e criou as linhas de produção, ele criou uma maneira nova de produzir carros. Quem sobreviveu a esta revolução? Quem se adaptou ao sistema de produção por linhas, ao sistema de produção adaptados às linhas de produção de Ford. Tá? E veja bem, quando eu falo tecnologia aqui, eu não estou falando de máquinas, robôs, não. Eu estou falando de conhecimento mesmo. Tá? Então, Ford ele revolucionou a maneira de se produzir carros. Quais foram as montadoras que sobreviveram? As que se adaptaram ao sistema fordiano de produção. Certo? Bom, Ford reinventou a maneira de produzir. A tecnologia selecionou. Quem não se adaptou saiu do mercado. E assim foi por décadas. Até que, na década de 70, surge no Japão o sistema Toyota de produção, que reinventa novamente o sistema de produção. Eu abandono o conceito de Ford lá de você pode escolher a cor do seu carro desde que seja preto, ou seja, produção em massa, para um sistema de produção bem mais flexível. Tem Kanban, tem Just-in-Time, o sistema de produção da Toyota, ele é um sistema revolucionário também, que botou em xeque a maneira como se produzia carro nos Estados Unidos. Quem é que sobreviveu? Quem se adaptou ao novo modelo. Então a tecnologia ela vai melhorando o processo de produção na medida de que as novas que se adaptam aos métodos modernos permanecem e as antigas que não se adaptam, que ficam defasadas, elas acabam sumindo e você vai aprimorando o sistema de produção sempre com mais produtividade. Também, veja bem, também é o mercado que conduz isto, porque a inovação e a tecnologia, ela tem como pano de fundo, como grande incentivador, obviamente, o mercado de concorrência e a capacidade de você ganhar mercados. Quanto, para quem, como produzir e onde produzir? Obviamente, eu produzo onde tem abundância de recursos de produção. Você não extrai petróleo. Onde é que, por exemplo, você poria uma empresa de extração de petróleo? Oriente Médio estaria um canal, no Brasil, Angola, onde tem efetivamente esse recurso de produção. Então, aonde produzir, você desloca sua produção para perto aonde estão os recursos de produção. Nesse caso, recursos naturais. Porque, veja bem, onde é que hoje a gente produz, vamos pegar produtos de mão de obra intensiva, por exemplo, como confecção. Quem é o grande produtor mundial hoje? A China. Por quê? Porque o processo econômico deslocou a produção desse tipo de produto, confecção, para onde eu tenho abundância de mão de obra. Então, onde produzir? Também o mercado resolve, também é pelo sistema de preços, mas eu desloco tudo isso para onde há abundância de recursos de produção. E, finalmente, quando produzir? Veja bem, ninguém precisa dizer para uma malharia quando é que ela tem que começar a produzir malhas para atender o inverno. As malharias já sabem. Ninguém precisa dizer a uma fábrica de brinquedo que em setembro e outubro eles têm que acelerar a produção porque o Natal está chegando. A sazonalidade acaba determinando quando se produz. Não só bens industriais,
mas também os produtos agrícolas e assim por diante. Tá? E também, obviamente, o sistema de mercado que, né, a economia de mercado resolve isso de maneira muito tranquila, porque ela sabe bem como resolver isso. Então, olha só. Nós temos 5 problemas econômicos básicos. O que e quanto, para quem, como, onde e quando produzir. Tá? Todos esses sistemas, quando são resolvidos pelo sistema de mercado, via sistema de preço e a interação entre produtores e consumidores, nós temos o que nós chamamos de uma economia capitalista. Ok? Caso esses problemas econômicos básicos de o que e quanto, para quem, como, onde e quando produzir, sejam resolvidos por órgãos de planejamento central, como eram nas economias comunistas da União Soviética, ou são hoje da Coreia do Norte e de Cuba, nós temos os chamados sistema de planejamento central, né, ou economia, né, no regime político comunista. Então, a forma como se resolve o problema econômico básico dá origem ao sistema econômico. Ou ele é capitalista, ou ele é socialista, comunista. Certo? Então, esses são os problemas econômicos básicos. Essa foi nossa aula de hoje. Se você quiser se inteirar mais sobre esse assunto, um pouquinho mais, um aprofundamento, você assiste esses 2 vídeos que nós estamos sugerindo aqui. E, por favor, se inscreva no canal, clique aqui embaixo e, por favor, acompanhe nossas aulas. Foi um prazer ter estado com vocês. Até a próxima vez.